livre para amar quem ela quiser. Isso é quase impossível, né? Porque a gente fala assim, ela gosta mais da minha irmã. Ela fez o pudim que ela gosta. Ela telefonou para ele, né? Ela nem ligou para mim no meu aniversário. Já são 9 horas da noite, ela não ligou, né? A gente quer que a pessoa nos ame à força, né? E quanto mais a gente faz isso, a sensação é que é aí que a vaca vai pro brejo, né? Porque é aí que a pessoa não telefona mesmo. Já fizeram essa experiência? Quando você fala assim, tá bom, não ligue, não precisa ligar, viu? Pode não ligar. Você pode falar da boca para fora, mas não adianta nada, né? Mas, assim, olhar que a pessoa é livre para amar quem ela quiser. A gente não tem poder de fazer uma pessoa nos amar. Esse poder a gente não tem. A gente tem o poder de ser quem a gente é e a pessoa pode ou não nos amar. Se tem alguma pergunta que vocês queiram fazer com as palestras das infinitas possibilidades, podem me perguntar que eu vou tentar responder se ficou alguma coisa que não ficou muito clara. O trabalho é diário e é todos os momentos. Por isso que no nosso trabalho tem 3 ferramentas. Você veio a outra palestra ou não? Não. Então eu vou falar porque na outra palestra eu já falei, quem já escutou vai recordar para guardar bastante, tá? Nosso trabalho tem 3 ferramentas fundamentais. Uma é a meditação. Então, as pessoas que meditam, e tem N formas de meditação. Meditação dançada, meditação falada, meditação andando, meditação em posição de lótus no silêncio. Teria aqui uma lista. Uma é a meditação, seja ela como for praticada. Uma outra questão é a prece, seja ela qual for também. Pedir ajuda para os poderes universais que estão disponíveis todo o tempo para nos dar suporte. E no nosso trabalho, a ferramenta mais importante é a revisão diária. Eu vou falar para você como é a revisão diária. A revisão diária é quando você pega o seu dia, você faz isso em 5 minutos no seu dia, isso serve para todo mundo. Você coloca num papel 3 colunas e coloca na primeira coluna o fato que aconteceu. Na segunda coluna, qual foi o sentimento ou a reação emocional que você teve. E na terceira coluna você coloca os pensamentos e os julgamentos que vieram. Aí, vou dar um exemplo. Minha mãe me ligou, você não precisa descrever o assunto inteiro, a conversa inteira. Você só põe, minha mãe me ligou, faz de conta. Fiquei com raiva, faz de conta, certo? Pensamento, ela não me deixa em paz mesmo. Passo traço. No dia, estou falando do dia. Estava no trânsito. Estava no trânsito. Você sabe o que aconteceu? Não precisa descrever, fazer toda a história, andei a avenida tal, virei... Faz de conta que o cara te fechou. Estava no trânsito. Você sabe o que aconteceu. Você põe lá, raiva. E você põe, esse cara não vale nada mesmo. Passa o traço. Chega no fim do dia, você tem lá várias situações, no fim do dia, você tem 3 colunas, com várias situações do seu dia. Aí você olha para a primeira coluna e fala assim, com que pessoas eu hoje estive em desarmonia? Com que situações eu estive em desarmonia? E olha o denominador comum dessa coluna. Pode ser sua mãe, sua mãe, sua mãe. Ou pode ser seu filho, pode ser seu chefe, ou qualquer outra pessoa. Ou trânsito, ou qualquer outra coisa. Na segunda coluna você vai olhar raiva, irritação, ansiedade, instabilidade, raiva. Você tem um denominador comum, que é a raiva. Na terceira coluna, você vai olhar se você fez julgamentos ou pensamentos sobre o outro ou sobre você. E aí você vai ver que pensamentos foram esses. E se tem um denominador comum. Aí, você vai trabalhar os denominadores comuns no dia seguinte. E faz a mesma coisa. E no outro dia também. Até o fim da sua encarnação. Essa revisão diária deve ser feita com um observador, objetivo e compassivo. Não é policialesco. É como se você estivesse aí na plateia e você visse aqui no palco todos os seus erros, os seus defeitos, as suas qualidades,
O eu quer seus defeitos, o eu quer sua qualidade, o eu quer seu ego, o eu quer sua criança, o seu adulto, a sua vítima, o seu santo, todos os eus. O palco está cheio de eus, monte de gente, é uma assembleia. Já pensou, todos os nossos eus aqui fazem muita gente, né? Os eus internos eu estou falando, os nossos eus internos. Hoje eu falei muito da criança e do adulto. Então tem uma parte nossa que é adulta, tem uma parte nossa que é criança. E você olha para esse defeito, se você olhar daí, a luz está lá no seu defeito, você já saiu de lá, você já está aí, olhando isso. Então é desta forma que a gente olha, com compaixão. Ainda tenho raiva, ainda sou ansioso, ainda tenho tristeza, ainda é com a compaixão. Porque no que você olha, você se distancia. E você fica nesse eu observador. Fica claro o que eu estou falando, né? Então, são essas ferramentas. Até o último dia da encarnação. O último segundo. A chave é estar no eu real. E o eu real é o que nós somos aqui agora às 21 horas do dia 10 de março de 2011. Essa é a chave. É a gente usar todo o potencial que a gente já tem e manifestá-los. Porque nós temos, só não manifestamos. Você já tem um bom pedaço caminhado quando você já sabe que você é negativa. Né? Porque as pessoas não se acham isso. Todo mundo é, menos eu. Né? Quando a gente já sabe que a gente já tem negatividade, você já tem um grande caminho percorrido, né? Você tem que olhar para as suas imagens, para as suas crenças, para tudo isso e ir transformando isso através dessas ferramentas que a gente trouxe. Da observação, da terapia, do trabalho em grupo, de você olhar, de você se observar, de você perceber o que os outros falam sobre você, querer mudar. Então, tudo isso faz parte de você abrir mão das suas negatividades. Mas é um trabalho para a vida toda. A gente não tem a ilusão de que a gente vai ficar positivo 100%. A gente sabe que a gente vai ter consciência quando a gente estiver negativo. E aí tem a escolha e pode sair. E se eu sei que eu fui negativa com ela agora, se eu percebi, eu tenho livre-arbítrio de fazer uma escolha diferente. Se eu souber. Se eu não souber, eu vou falar a ela que é uma chata. Né? Que é o que a gente geralmente faz. Né? A gente não fala assim, não, eu fui negativo. A gente diz, ela é uma chata. Ou ele fez isso. Mas também, né? E a gente não olha o que é a nossa parte. A realização pessoal eu fiz bem essa questão, e a realização dos outros. Mas não é uma coisa ou outra, porque a maioria das pessoas se esquece, e ao se esquecer, faz de conta que está tendo uma realização com os outros. Faz de conta. Quantas pessoas que eu vejo que estão na compulsão de ajudar os outros, porque não sustentam os seus próprios problemas internos. Parece que ela está fazendo uma coisa fantástica, um trabalho voluntário, um benemérito, ajudando o pai, ajudando a mãe, cuidando lá do filho, indo para a China ver não sei quem, vai para não sei aonde, faz coisa. Eu não estou dizendo que isso não é bom, isso é maravilhoso, mas não como fuga. Não como fuga. Às vezes tem problema com o marido e vai viajar para não sei aonde resolver problemas dos outros. Ou tem problema com a filha e vai fazer um trabalho, vai trabalhar não sei quantas horas na favela. Então, quer dizer, eu não estou dizendo que não é lindo o trabalho com os outros, muito pelo contrário, eu faço isso. Essas palestras que eu dou aqui, eu já dei na favela e dou em São Paulo, em Guarulhos, numa favela, para jovens, que eu acredito muito nos jovens. Então, eu faço, mas não é uma coisa assim, não seria justo para comigo
fazer isso em detrimento da minha realização pessoal. Eu não estaria dando exemplo. Então é uma coisa e outra. Trocas, elas são necessárias, mas a gente precisa estar bem consciente se a troca é uma barganha, eu faço para que ele me faça, ou eu faço para aparecer no jornal, ou eu faço porque todo mundo sabe, ai, a Lourdes faz, e aí eu fico toda vaidosa. Então isso não é verdadeiro, não é? Porque o que a gente está trazendo é uma outra coisa. A gente faz para a gente e também para os outros, com o máximo de consciência que a gente puder, e não como fuga, né? Porque senão a gente não estará fazendo o trabalho. Nesse sentido, eu vejo, por exemplo, pessoas que têm bebê pequeno, às vezes, crianças que precisam de muitos cuidados, e ela vai fazer um trabalho voluntário e larga o bebê em casa. Aí eu me pergunto, ela está fazendo um bom trabalho? É uma pergunta que eu me faço. Eu não sei se está fazendo, se não está, não é problema meu. Mas eu me pergunto, será que é esse o trabalho dessa pessoa nesse momento da vida? Será que ela não estaria, que ela é uma folga, e graças a Deus, por 3 horas eu não preciso olhar bebê. Toma, deixa aí o leite na geladeira, por umas 3 horas. Tá bom, se você tem essa consciência, você fala, por 3 horas eu vou ficar sem ver o meu bebê, vou fazer qualquer coisa, até fazer qualquer coisa. Mas você tem que ter consciência que é por causa que você não sustenta. Fica clara a diferença? Se você tem consciência, você vai, tudo bem, pode ficar. Mas as pessoas falam, não, estavam precisando de mim lá. Tinha muitas crianças carentes precisando de mim lá. E a sua criança está lá, né? Então é importante que a gente olhe para isso com mais consciência. O trabalho não é o certo e o errado. O trabalho é onde está a minha consciência. O que pode ser certo numa situação, entre aspas, certo, pode ser totalmente errado numa outra situação. Para uma pessoa que tem muita disponibilidade de tempo, não tem problemas em casa, tem um tempo todo, ela pode fazer muito tempo disso, porque para ela isso faz parte da vida dela. E tudo bem, né? Eu fico muito feliz que se alguma palavra, alguma frase, alguma figura, alguém levar para casa, alguma coisa que transforme a sua vida, eu nem vou saber, porque eu não vou saber, né? Eu não conheço muitos de vocês, e alguns eu conheço, mas também não vou saber se alguma frase ficou. Eu fico muito feliz quando eu sei que vocês vieram por uma intenção da sua alma, do seu espírito, todos vocês. Saíram de casa, do conforto, da televisão, do descanso, porque queriam e tinham uma sede de uma palavra, ou de uma imagem, ou do contato, ou da alegria de estar com alguém, ou porque achou que vai ajudar outra pessoa, e isto é o que vale, né? É isso que vale na vida. Se você conseguir tocar alguma pessoa, você conseguiu ter o objetivo da sua encarnação. Isso é uma das possibilidades que cada um de nós tem, de formas diferentes. Então eu fico muito feliz quando está sempre cheio, que cada um leve aquilo que precisa.